Olá, este trabalho está sendo apresentado pelos alunos Alan Fernando, Alice Soares, Aline da Silva, Ana Beatriz de Queiroz, Ana Carolina de Oliveira, Emily Cristine, Tainá Nascimento. Iremos falar sobre o impacto da bioacumulação de microplásticos na saúde humana. Microplástico, o perigo invisível ao nosso corpo. Um estudo recente pela ciência aponta a crescente preocupação com os microplásticos, posto que podem representar risco à saúde, sendo encontrado até mesmo na placenta de mulheres grávidas. É crucial abordar a bioacumulação dessas minúsculas partículas no ambiente, já que se dispersam nos oceanos, passam pelos peixes e podem acabar com o nosso corpo. Iremos abordar 6 tópicos diferentes para o melhor entendimento do tema. A definição, a origem e exemplos dos microplásticos, a entrada no ambiente e fontes de microplásticos, o ciclo, ou seja, a trajetória, transformação e problemas que esse impasse vem trazendo para a sociedade, a ingestão por organismos marinhos e pelo homem e seus impactos, pesquisas recentes, ou seja, estudos e descobertas, medidas e regulamentações. O que são microplásticos? Nessa parte, iremos abordar definição, origens e alguns exemplos também. Polímeros são a base do plástico. Muitos produtos utilizam algum tipo de plásticos em sua composição, principalmente embalagens e descartáveis como copos de plásticos. Inclusive também roupas sintéticas de nylon e poliéster são feitas de material polimérico. De onde vêm os resíduos plásticos? Bom, quase 2/3 dos resíduos plásticos vêm de plásticos com vida útil inferior a 5 anos, sendo 40% proveniente de embalagens, 11% de roupas e têxteis, 12% de bens de consumo. Mas e os microplásticos? Os materiais de plástico, quando não descartados corretamente na natureza, sofrem um processo de degradação devido a fatores físicos como sol, vento e água, resultando na formação de microplásticos, que são geralmente invisíveis a olho nu. Isso também ocorre com as fibras plásticas de roupas poliméricas, que se quebram e se tornam microplásticos quando têm menos de 5 milímetros. Além disso, essas partículas podem se fragmentar ainda mais, transformando-se em nanoplásticos. Nessa imagem, podemos visualizar partículas de microplásticos usando microscopia e fluorescência invertida. Nesse próximo tópico, falaremos sobre o microplástico no meio ambiente. A produção anual de plásticos está em torno de 353 milhões de toneladas, com uma previsão de aumento para mais de 600 milhões até 2030. Os microplásticos estão amplamente disseminados em corpos d'água, solo e ar, levando à preocupação sobre a contaminação de água potável e dos alimentos. Este cenário representa um desafio significativo para o aumento do ambiente e a saúde pública. Nessa foto, podemos ver pequenos plásticos vistos em uma ampliação. Os plásticos são atualmente o produto com menor tempo de utilização e maior risco para o ambiente, devido à sua persistência e difícil degradação. A dimensão desses efeitos na saúde humana, ainda que pouco conhecida, pode estar à altura da crise climática. Nesse tópico, falaremos sobre o ciclo do plástico e do microplástico. O ciclo do plástico. Até chegar ao descarte e degradação no ambiente, o plástico passa pela extração de matérias-primas, projeto, produção e distribuição, até finalmente ser utilizado e descartado, assim como nós na imagem. A transformação em microplásticos. Os plásticos no ambiente se fragmentam devido aos processos naturais, resultando em microplásticos. Essas partículas aumentam ao longo do tempo e são altamente variáveis em composição e características físicas, o que afeta como são distribuídas e disponíveis para o organismo. O problema dos microplásticos. Fragmentos de plástico menores são mais tóxicos. A poluição por microplásticos é generalizada e representa um perigo invisível, já que podem ser ingeridos ou inalados sem serem percebidos. Há também o problema da bioacumulação, que afeta os seres humanos. Nesse tópico, iremos falar os perigos da bioacumulação. Os microplásticos e os animais. Foram feitos estudos e pesquisas e detectaram presenças de microplásticos nos organismos dos animais. Esses estudos mostram que os microplásticos podem causar danos físicos e químicos, mas em sua maioria físicos,
lesionando a célula dos animais devido à irregularidade de forma que esses fragmentos apresentam. Isso significa que até mesmo de baixa concentração podem causar efeitos nocivos. Algumas pesquisas realizadas. Aqui nós temos duas para citar sobre os animais de água doce, que são os estudos de exposição às partículas de PET, o polímero usado em garrafas plásticas, no pequeno crustáceo de água doce. Os resultados mostram que houve um estresse oxidativo, com formação de espécies reativas de oxigênio, que são tóxicas nos organismos. E também investigação sobre a fragmentação dos plásticos pelos próprios organismos, como o estudo sobre larvas aquáticas de mosquitos. Nesta imagem, nós temos a amostra de ingestão de microplásticos de polipropileno envelhecidos naturalmente, durante o período de exposição em 3 concentrações diferentes. Ingerido microplástico para os animais, isso pode provocar inflamação gastrointestinal, redução na capacidade de alimentação, malformação de fetos, infertilidade e outros problemas. E como afeta a saúde humana? A bioacumulação ocorre quando substâncias persistentes no ambiente são absorvidas por organismos, aumentando a concentração ao longo do tempo. Microplásticos são ingeridos por peixes e, ao consumi-los, os seres humanos também ingerem os fragmentos. Isso pode afetar a saúde humana, como indicou uma pesquisa na Holanda, associando microplásticos a processos pré-inflamatórios no pulmão. Nesse tópico, apresentaremos estudos e descobertas recentes. A entrada de microplásticos no organismo humano. Os microplásticos chegam ao organismo humano não só através da bioacumulação, mas também pelo consumo de alimentos e de água, pela inalação do ar decorrentes da poluição e contato dérmico. A exposição ao microplástico acontece também em locais fechados. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, USP, mostrou que a concentração de microplásticos em ambientes fechados tende a ser 3 vezes maior do que os ambientes abertos, devido à menor circulação do ar. A presença do microplástico. Estudos confirmam a presença de microplástico no corpo humano. Pesquisa da USP detectou microplásticos em 80% das amostras de sangue. Pesquisadores holandeses também encontraram micro e nanoplásticos no corrente sanguínea. Biópsias pulmonares revelaram partículas de fibra plástica, algumas quase na escala nanométrica. Além da corrente sanguínea e pulmões, cientistas da Itália identificaram em 2020 a presença de microplásticos em placentas de mulheres grávidas. Ao menos de 12 partículas foram encontradas na placenta de 4 mulheres saudáveis. Além disso, microplásticos também foram encontrados no coração por médicos chineses neste ano. Efeitos potenciais à saúde: doenças e problemas cardiovasculares, alteração na microbiota intestinal, irritação respiratória, tosse, diminuição da capacidade pulmonar, inibição do crescimento celular, câncer, dispneia, aumento da produção do catarro, respostas inflamatórias, obesidade e asma. Outros riscos: microplásticos são persistentes no corpo humano e absorvem substâncias tóxicas como pesticidas e metais pesados, ligados à disfunção hormonais e outros problemas de saúde. A ingestão ocorre ao consumir peixes contaminados. Muitos plásticos também contêm substâncias químicas prejudiciais. Além disso, a exposição a condições ambientais favorece a formação de biofilmes microbianos nos microplásticos, podendo transportar patógenos. Nesse último tópico, daremos sugestões para a mitigação desse problema. Medidas. Reciclar mais plásticos é crucial para evitar a bioacumulação. No Brasil, apenas 2% dos plásticos são reciclados. Políticas de restrição ao uso de plásticos estão em estágios iniciais, como a proibição de canudos em alguns estados. É essencial melhorar a coleta seletiva e o transporte adequado dos plásticos para a reciclagem. Reproduzir o uso de plásticos descartáveis é outra forma eficaz de prevenir a geração de microplástico. Políticas governamentais. Em março de 2022, a Assembleia da ONU aprovou o Tratado Global contra a Poluição Plástica, visando eliminar plásticos de uso único e promover o uso sustentável de plástico. O Brasil se comprometeu a recuperar 50% das embalagens plásticas até 2024 e reduzir o uso microesferas de plásticos em cosméticos. Para concluirmos, é necessário dizer que microplástico se trata de um tema atual e a conscientização para o uso correto de plástico deve ser urgente. As nossas ações governamentais são capazes de contribuir para que não só as pessoas, como também os animais, tenham um ambiente melhor para viver.
onde a poluição por microplásticos, ainda que existe e possa causar prejuízo à saúde, não se dê de uma forma cada vez mais crescente. Agradecemos por assistir, compartilhe este vídeo e cuide do meio ambiente.